Precisamos de educação para a vida em sociedade. Precisamos de comunhão para a vida em comunidade. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje, dia 16 de março, nós continuamos então nossa reflexão acerca do texto base da campanha da fraternidade. Hoje e amanhã nós vamos tratar do tema da educação básica, uma etapa essencial na formação do cidadão. Então que nós possamos, de fato, acompanhar essa reflexão que a Igreja nos propõe, porque nós temos um papel decisivo na formação de uma sociedade melhor. Vamos então iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a graça de sermos educados pela palavra que liberta e salva. Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que a educação não é assumida com o ato de amor aos irmãos e de esperança no ser humano. Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo, o desânimo e o cansaço. E ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária. Fortalecei-nos para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes. Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor. Fazei com que a Virgem Maria, Mãe Educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito Santo, Senhor que dá vida. Amém. Nas reflexões de hoje e amanhã, nós queremos nos debruçar sobre a questão da educação básica, que o texto base trata dos parágrafos 73 até o parágrafo 89. Ele diz o seguinte: a educação básica no Brasil, segundo os dados do censo de 2020, possui 47 milhões de estudantes matriculados e 2 milhões docentes atuando em 180 mil escolas. O segmento com a maior cobertura de matrículas era de crianças de 6 a 14 anos, com 99,7% nessa faixa etária matriculadas, seguido das crianças de 4 e 5 anos, com 93,8% matriculadas. O segmento com a menor quantidade de matrículas era dos jovens e adolescentes de 15 a 17. Quase a metade dos alunos matriculados na educação básica são atendidos pelos municípios brasileiros, 48%. Em 2020, a rede privada teve uma participação de 18%. A rede estadual é responsável por 32% das matrículas e a federal tem uma participação inferior a 1% do total de matrículas. É fundamental destacar que a educação pública no Brasil é responsável pela maioria das matrículas na educação básica, o que torna mais premente os avanços de acesso, permanência e qualidade. Uma educação pública inclusiva e de qualidade é condição da justiça social que ainda carecemos no Brasil. Quando não priorizamos a educação pública no Brasil, construímos uma dupla defasagem. Não enfrentamos uma dívida social histórica e prolongamos essa situação de injustiça para as próximas gerações. Ainda pautando-se nas informações do censo, o número de matrículas da educação especial
chegou a 1,3 milhão em 2020, um aumento de 34,7% em relação a 2016. Nesse caso, o levantamento se refere aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades, superdotação, em classes comuns ou em classes especiais exclusivas. O percentual de matrículas de alunos de 4 a 17 anos da educação especial, incluídos em classe comum, também aumentou gradativamente, passando de 89,5% em 2016 para 93,3% em 2020. Quanto aos docentes que atuam na educação básica, segundo o censo de 2020, 41,3% deles possuíam alguma pós-graduação. O segmento que mais concentra docentes é o ensino fundamental, com 62,6%. Dos 2.212.018 docentes, 1.761.999 são mulheres, resultando em 80% do grupo de docentes que atuam na educação básica. A faixa etária com maior número de docentes é de 30 a 49 anos, contendo 66% do grupo de professores e professoras. Nesse cenário, percebemos o tamanho dos desafios e também das possibilidades da educação básica brasileira. Esse desafio foi intensificado nos últimos 2 anos com a pandemia da Covid-19. Em março de 2020, as aulas presenciais foram suspensas em todo o território nacional, gerando respostas distintas e desiguais ao enfrentamento da crise no que diz respeito ao âmbito educativo. A educação infantil, como primeira etapa da educação básica, ocupa grande relevância no processo de desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. A educação na primeira infância é de suma importância, pois possibilita que a criança socialize e interaja, desenvolvendo suas habilidades. Segundo dados do Censo Escolar de 2019, são quase 9 milhões de crianças na educação infantil, com 71,4% das matrículas na rede municipal e 27,9% na rede privada, muitas dessas comunitárias e confessionais conveniadas com o poder público. A União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação fez uma pesquisa no final de 2020 com a sua rede de escolas municipais. Os municípios são responsáveis por mais de 23 milhões de estudantes, e no levantamento feito foi constatado que 92% dos municípios respondentes concluíram o ano letivo de 2020 somente com atividades não presenciais. Os recursos mais utilizados foram material impresso, orientações por WhatsApp, videoaulas gravadas e orientações online por aplicativo. O procedimento de transformar 2020 e 2021 em um currículo contínuo foi assumido por 91% dos municípios. Esse foi um ajuste muito comum em todos os segmentos educacionais. Essa adaptação curricular foi objeto das formações de professores, com 67% dos casos durante o ano de 2020. Além desse tema, foram oferecidas formações com outros conteúdos, entre eles sobre os protocolos de segurança, tecnologias de ensino remoto e acolhimento e competência socioemocional. O levantamento das principais iniciativas das redes municipais de escola são exemplos do que possivelmente aconteceu na rede estadual, federal e privada. Infelizmente, a desigualdade de condições e de construção das respostas também ficaram evidentes, ampliando as desigualdades já vividas anteriormente no sistema educacional e na sociedade brasileira como um todo. Os efeitos adversos da pandemia na educação, como dificuldades de aprendizagem, evasão, exposição das crianças em situação de vulnerabilidade, ainda serão mais bem compreendidos no futuro próximo. O fundamental é que as respostas que serão construídas não reproduzam as desigualdades já existentes. Hoje a partilha de vida vem lá de Betim, de uma irmã nossa, também franciscana, leiga da Ordem Franciscana Secular, que vem partilhar conosco
um belo testemunho. E eu posso dizer que esse testemunho que ela vai dar hoje também marcou profundamente a minha vida. Foi meu formador e que me ajudou muito a viver a vida franciscana. Então vamos ouvir o depoimento da Maria do Carmo Lara. Falar do tema da campanha da fraternidade é lembrar de vários educadores que passaram na minha vida. Desde que eu fui alfabetizada, minha primeira professora, os professores, e também na família, na igreja. Mas eu quero lembrar de maneira especial hoje de uma pessoa que me ajudou na minha adolescência, na minha juventude, e que hoje o que eu sou, a minha formação, devo a essa pessoa. Quero lembrar do Frei Eduardo Metz, que hoje está na Holanda, mas que por onde ele passou, Betim, Belo Horizonte, outras cidades de Minas, Ipatinga, outras cidades de outros estados do Brasil, ele deixou a sua marca. Um educador que pensava de maneira coletiva, que sempre queria ouvir as pessoas, escutar para depois ajudar e ensinar. Ele nos ensinou e me ensinou como catequista a teologia da libertação, foi na época que ele estava fazendo essa discussão, na catequese, a catequese renovada, a catequese que levava em conta a criança, o adolescente, e o escutar, o agir, né? Tivemos muitos retiros juntos. Foi uma pessoa, além de uma pessoa, um ser humano muito grande, uma pessoa de muita espiritualidade, como é até hoje, com certeza. Eu quero aqui então dizer da importância na minha vida do Frei Eduardo Metz, de tudo que foi feito durante a minha adolescência, a minha juventude, e tudo que depois a minha participação nas lutas sociais aqui da minha cidade, do transporte, da moradia, das lutas sociais, das ocupações e das desocupações na cidade, que eram muito fortes na década de 70, 80, a criação do Centro de Defesa dos Direitos Humanos e também a participação política. A minha participação política se deveu a todo esse trabalho de conscientização de direitos humanos, de cidadania, que o Frei Eduardo fazia questão de ensinar para todos nós na época. Então eu quero aqui registrar o meu agradecimento, que Deus o cubra de bênçãos lá na Holanda, onde ele está morando hoje. Eu sou Maria do Carmo Lara, da cidade de Betim, e tive a oportunidade de conviver com o Frei Eduardo dos meus 14, 15 anos até mais de 20 anos de idade. Foi com ele que eu me formei espiritualmente e me identifiquei com as lutas sociais. Eu nasci pra caminhar assim, dia e noite vou até o fim. O meu rosto forte sol queimou, meu cabelo orvalho já molhou. Eu cumpro a ordem do meu coração. Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, bom dia, comunidade de fé, paz e bem. Que bom estarmos juntos nesta manhã, né, Frei Gilberto? E aprender mais um pouco desta campanha da fraternidade. E ouvindo aqui a Maria do Carmo, trazendo testemunho, história de vida, né, do Frei Eduardo. Frei Eduardo, né, Maria do Carmo, que estava aqui no começo das SEBs, das pastorais sociais, da pastoral da terra. Quantas histórias a gente já não ouviu, né, desse grande companheiro. E você também, né, quando você traz essa preocupação, né, com uma campanha da fraternidade que discute a vida do povo, foi o que o Frei Eduardo fez por aqui, e que nós, nessa campanha, Eliane, estamos aprendendo muito, né, abriu as portas das nossas casas novamente, discutir uma educação que seja contextualizada com a vida do povo e transformando isso em política pública. Procuro abrigo nos corações, de porta em porta desejo entrar. Se alguém me acolhe,
gratidão. Faremos juntos a refeição. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Chegamos ao final de mais uma reflexão. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos de fato construir uma sociedade melhor, onde todos tenham acesso à educação e educação de qualidade. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.